Fala galera, mais um vídeo começando e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo que vocês têm pedido bastante aqui no canal, que é referente às melhores armas e as melhores classes para cada categoria de operador aqui no Delta Force Mobile. Eu vou disponibilizar todos os códigos das classes aqui na descrição desse vídeo, lembrando para vocês que o Delta Force Mobile fica na versão da Garena, então esses códigos vão funcionar somente no Delta Force Garena. Se você é de outra versão, fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu também vou mostrar acessório por acessório de uma maneira rápida para você também estar conseguindo utilizar as classes que eu vou mostrar aqui no vídeo. Outra coisa muito importante é que se você é uma pessoa que está iniciando agora no mundo do FPS ou até mesmo no Delta Force e você é um cara que tem muita dificuldade em controlar recoil, talvez esse vídeo aqui não seja o mais interessante para você, porque aqui nesse vídeo a gente vai abordar as classes de uma forma voltada mais para eficiência e não para facilidade. Aqui no Delta Force o skill gap ele é muito referente à forma que você monta as suas classes. Por exemplo, se você quer uma arma com muita facilidade, automaticamente você vai ser penalizado pela mobilidade, você vai ser um player muito lento. E se você quer uma arma com muita mobilidade, você vai ser penalizado com recoil. Porém, você vai ter a recompensa de ser um jogador muito mais ágil e com isso você consequentemente vai morrer menos na partida, porque você vai ser um player mais difícil de ser acertado. Então vocês podem observar que o Delta Force existe um certo risco-retorno aqui dentro do jogo. Então, se você é um cara que busca dificuldade, automaticamente você vai ser recompensado com isso. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar classes que são focadas em eficiência e não facilidade. Porém, eu já digo para vocês, se vocês masterizarem todas essas classes que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, com certeza você vai ser muito recompensado. Você vai ser um player mais difícil de ser acertado e, consequentemente, você também vai poder fazer mais kills aí nas suas partidas, se divertindo muito mais do que você se divertiria se você montasse uma classe full controle e você ficasse extremamente lento aí na sua gameplay. A primeira categoria de operador que vocês vão estar vendo aqui nesse vídeo vai ser a categoria aqui de assalto, né? A galera que fica responsável ali por fazer as kills dentro da bandeira, né? As pessoas que ficam responsáveis por fazer o entry ali dentro da bandeira do objetivo. Então, com esse contexto, a gente precisa de mais mobilidade aqui com os operadores de assalto, porque são eles que também tem as mecânicas de movimentação. O The Wolf você consegue slidar, o Viron você consegue usar o jetpack a cada kill e também a Tempest você consegue usar o rolamento a cada kill que você faz, e ela também tem uma passiva muito boa que quando você toma tiro você fica um pouco mais rápido. Então, baseado nesse contexto, a gente precisa de mais mobilidade. Então, aqui nas classes de assalto, galera, é muito importante que você sempre dê prioridade para armas com 40 balas. Você pode usar 60 balas? Pode, mas na minha opinião, se você quer usufruir da máxima performance que um operador de assalto pode ter, é interessante você utilizar o carregador de 40 balas, porque o carregador aqui no Delta Force Mobile influencia bastante aqui na nossa mobilidade, no nosso manuseio. Se a gente coloca o carregador aqui de 60 balas na AK-12, a gente é penalizado com menos 8 pontos de manuseio, e isso aqui faz uma diferença absurda na gameplay. Você vai mirar mais lento, você vai se movimentar lateralmente um pouco mais lento também, então é sempre interessante você usar 40 a 45 balas. Só que existe uma coisa importante a se falar aqui. Se você é um player que tá jogando a 40 FPS, cara, na maioria das vezes vai ser muito melhor você usar 60 balas. Mesmo que você fique mais lento, é melhor você usar 60 balas, porque 40 FPS é muito lagado e consequentemente você vai errar mais tiro. Agora, se você joga com 60 FPS ou mais, pode usar 40 balas que você vai tirar muito proveito desse benefício. Aqui nesse vídeo vocês vão estar observando as 3 melhores armas de cada operador. Então, aqui na minha opinião, a top 1 arma para se jogar de assalto seria a AK-12, galera. Por quê? Na minha opinião, a AK-12 é uma das armas mais equilibradas aqui, no sentido de... ela tem tudo, tá? Eu digo equilibrada no sentido dela ter todas as funções necessárias ali para ser uma ótima arma. A AK-12 tem. Ela tem um alcance muito bom, ela tem um ótimo controle, é muito fácil de você usar a AK-12. Ela basicamente é só você puxar o seu dedo para baixo, como vocês podem ver aqui no recoil.
essa oscilação que tem ali no final é quase que imperceptível, porque só fica no final das últimas balas, então você nem sente na maioria das vezes. Ela tem muito manuseio, ela é muito ágil, ela tem bastante estabilidade, que é importante. Aqui no Delta Force Mobile, se você odeia recoil visual, você precisa focar em estabilidade, tá? Quanto mais estabilidade a sua arma tiver, menos recoil visual você vai ter ali na sua mira, né? Ela vai tremer menos, só vai ficar o recoil de fato ali da arma. E ela também tem muita precisão no hipfire, galera. Então, tipo assim, é uma arma completa. Tudo que você quer que uma arma tenha, essa arma aqui é a AK-12. Então, por esse motivo, eu acredito que ela é a melhor arma aqui para estar se jogando com operadores de assalto. Mas vamos lá, na minha opinião, a segunda melhor arma para vocês estarem jogando aqui de assalto é justamente a M7, galera. Em comparação com a AK-12, a M7 ela tem um pouco mais de dano, como vocês podem ver, ela tem 26 de dano, e a nossa queridíssima AK-12 ela tem apenas 24 de dano. A M7 também acaba ganhando no alcance, tá? Porque a M7 não era uma arma de assalto, ela é uma arma de engenheiro, e ela acabou migrando aqui para essa categoria de operador, e acabou que ela ficou muito boa para se jogar com assalto, que a gente consegue usufruir muito bem desse alcance e desse dano. Porém, ela acaba tendo um recoil um pouco mais elevado do que a AK-12. Aqui na M7 você realmente vai sentir um pouco de dificuldade ali para estar controlando ela. Só que se você masterizar esse recoil aqui, cara, eu te garanto que você vai ser muito recompensado. Você vai ser um player muito mais difícil de ser morto, e com certeza vai valer muito a pena esse esforço que você vai estar fazendo para masterizar essa arma. Não busquem facilidade, rapaziada, busquem eficiência. E a M7 é uma dessas armas que vocês podem estar jogando com esse objetivo, porque a M7 ela tem um dano muito alto. Então, na minha opinião, a M7 ela fica em segundo lugar, mais por conta do recoil ser um pouco mais acentuado do que a AK-12, e também pelo fato do reload da M7 ser bem mais lento. Como vocês podem ver aqui na sala de treinamento, quando a gente usa a M7 e recarrega, a velocidade para recarregar é bem demorada, tá, rapaziada? É bem demorada, e isso acaba dificultando bastante alguns momentos ali da partida. Quando a gente vem aqui para AK-12, por exemplo, o reload é bem mais rápido, cara, bem mais rápido. Você pode ficar recarregando a AK-12 o tempo todo, não é muito recomendado, mas você tem essa possibilidade. Na minha opinião, é muito mais rápido, também dá para você cancelar mais rapidamente. A mira também abre mais rápido. Então, por essa questão, acredito que a M7 pode ficar um pouco atrás aí da AK-12, mas pelo manuseio e pelo recoil ser um pouco mais difícil ali de estar se controlando, mas vale a pena masterizar. Aqui na terceira posição, não muito distante da M7, a gente tem a AKM, tá? A AKM, na minha opinião, a gente não pode nem chamar ela de top 3, rapaziada. Eu acho que ela poderia até ser um top 2 ali junto com a M7, porque essa arma aqui ela é muito boa. Como vocês podem ver, ela também tem um dano de 26 aqui, igual a M7. Ela perde no alcance para a M7, porém ela ganha da AK-12. A AK-12 tem 30 metros de alcance e a AKM tem 32 metros. E a AKM, rapaziada, é uma arma um pouco chatinha de você jogar no início. Vocês podem ver que o recoil dela é bem esquisito para se controlar. Tem algumas oscilações aqui horizontais, e isso acaba dificultando bastante você tá fazendo kill de longa distância. Então, para você que vai querer jogar de AKM, utilize a AKM focando exclusivamente na curta distância e na média para curta distância também, tá? Não tente ficar usando ela muito para fazer kill de longe. Essa aqui não vai ser a melhor arma para você fazer isso. A AK-12 ela ainda consegue oferecer esse tipo de gameplay com mais consistência. Se você procura isso, não vai ser a AKM que vai te oferecer. Como vocês podem ver, ela também tem um dano muito alto na cabeça, então se você acaba acertando ali algum headshot, você evapora o seu inimigo, e isso aqui na curta distância acaba sendo muito relevante para sua gameplay. Aqui na sala de treinamento eu vou mostrar um pouquinho do controle dela para vocês. Ó, aqui nessa distância, onde tá esse boneco do meio, na minha opinião, é até onde você consegue tirar performance dessa arma, tá? Com esse recoil que ela tá aqui. Passou dessa distância, indo lá pro fundo, no penúltimo boneco, daquela distância ali já começa a ficar um pouco impossível de se controlar ela, tá? Já começa a ficar bem mais difícil. Você vai ter que dar uma bela masterizada se você quiser matar o cara daquela distância. Porém, dessa distância aqui do meio, que na minha opinião é aonde acontece a maioria das trocações, você consegue controlar ela bem tranquilamente se você tiver um controle bom aí da sua sensibilidade.
Dito isso, agora eu vou estar passando para vocês aqui classe por classe, mostrando cada acessório, porém eu vou estar deixando o vídeo numa velocidade mais acelerada. Se você quiser pegar os acessórios, você precisa baixar a velocidade aqui do vídeo do YouTube e dessa forma você consegue visualizar o que é cada acessório e também a calibração. Vamos começar aqui primeiramente com a AK-12. Essa aqui vocês acabaram de ver foi a AK-12, agora eu vou estar passando para vocês aqui acessório por acessório da M7. Terminamos aqui de mostrar a M7, agora vamos partir aqui para a última arma do Assault, que vai ser a AKM. Bom, essa aqui foi as 3 melhores armas para você que tem interesse em estar jogando com a categoria de assalto. Agora a gente vai passar para a segunda categoria de operador aqui, que vai ser o suporte, né? Os médicos aqui no Delta Force Mobile. E já vamos começar com ela. Aqui, na minha opinião, a primeira melhor arma que a gente tem aqui para a categoria de suporte é a SMG-45. É um benefício muito legal que tem nessa arma. É isso aqui, ó. Quando você abre a mira, a velocidade que você tem quando você tá andando aqui com a mira fechada, cara, é absurdo, mano. Eu acho que não tem nenhuma outra arma que consegue fazer isso com tanta excelência igual a SMG-45, sem que você seja extremamente prejudicado pelo controle. Como vocês podem ver aqui, por mais que ela seja uma SMG, dá para você fazer muita kill de longe, tá? Não é muito difícil de fazer isso. É bem de boa, se você tiver um controle aí da sua sensibilidade, você vai conseguir tirar proveito. O reload dela não é muito lento, é bem de boa para uma SMG, nada muito incrível também. E por ela ter 26 de dano, galera, que é um dano muito competitivo ali com as armas que tem para a categoria de assalto, isso para mim já diz que essa arma aqui tá muito à frente das outras. Não só por isso, mas ela também tem muito alcance. Vocês vão ver que as outras armas que eu vou mostrar aqui para a categoria de suporte não tem um alcance tão grande igual a gente vê aqui na SMG-45. Essa aqui é o tipo de SMG que você mata de perto e também mata de muito longe, cara. É quase que uma assalto essa arma aqui, é absurdo. Então, na minha opinião, em primeiro lugar, a gente tem aqui a SMG-45. Agora vamos aqui para a segunda arma do top 2, aqui para a categoria de suporte. E sim, na segunda colocação a gente tem a MP7. Eu sei que algumas pessoas vão estranhar o motivo de eu estar colocando a MP7 aqui em segundo lugar, mas cara, na minha opinião, a MP7 é possivelmente a arma mais forte para se jogar na curta distância, tá? E quando eu falo mais forte, eu não tô falando só da categoria de médico, eu tô falando no contexto geral, galera. Eu sou um player que eu jogo bastante com assalto e todas as vezes que eu tava jogando de assalto e eu encontrei um médico jogando de MP7 na curta distância, eu perdi praticamente todas as gunfights. Eu simplesmente não consegui trocar nenhuma vez. A MP7 na curta distância parece que ela é mais forte do que qualquer outra arma. Acho que a única arma possível que pode bater de frente com ela talvez seja uma shotgun, né? Mas armas automáticas na curta distância eu acredito muito que a MP7 seja a mais forte. E não é à toa, galera. Ela tem 950 de RPM, o que é uma quantidade ali muito alta de cadência. Possivelmente a gente pode ter algo parecido ali com a Asval, mas, cara, a sensação que passa é que a MP7 ela cospe bala, mano. E outra coisa legal é que ela também tem uma ótima mobilidade, não é uma arma lenta. Aqui na categoria de médico também tem aquela questão das 40 balas versus 60.
Aqui na MP7 você consegue colocar mais balas. 60 balas na MP7 não é algo tão interessante, porque como vocês podem observar, ó, aqui já tá mirando um pouco mais lento e na hora de recarregar é muito demorado para uma SMG, rapaziada. Essa demora aqui para uma SMG é brutal. Então eu recomendo vocês utilizarem ela com 40 balas, se possível. Mas assim, galera, uma coisa extremamente importante que eu preciso falar para vocês em relação à MP7. Ela é muito forte na curta distância. Se você tentar usar a MP7 de média e longa distância, você vai perder, na maioria das vezes, todas as trocações. Essa arma aqui, ela só é exclusivamente usada na curta distância. Não dá para você usar de média. Então, fiquem cientes disso também, que é muito importante. Agora, passando aqui para a terceira melhor arma da categoria de assalto, a gente tem a CR3M. Exatamente, galera, como eu falei para vocês, a SMG45 ela fica em primeiro justamente porque ela tem um alcance muito alto, dá para você fazer muita kill de longa distância, porém, ela tem menos dano do que a CR3M. A SMG45 a gente tem 26 de dano e a CR3M a gente tem 27 de dano, porém a CR3M a gente só vai conseguir usar ela na curta distância, muito parecido com aquela vibe ali da MP7. Porém, a MP7 acaba tendo mais cadência do que a CR3M e por esse motivo eu acabo colocando ela aqui em terceiro lugar. Só que, galera, a CR3M, por ela ter esse dano aqui de 27, a gente não pode descartar uma arma como essa. Então, por esses motivos, eu vou estar colocando ela aqui em terceiro lugar. Antes de mostrar a classe dessas três armas, eu queria fazer aqui uma menção honrosa aqui para QCQ. Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar por que ela não tá no top 3. E galera, na minha opinião, ela não tá no top 3 porque ela tomou um nerf nessa season, onde ela dava 26 de dano e agora, como vocês podem ver, ela tá dando somente 25 de dano. E quando a gente compara com a SMG45, a SMG45 ganha em basicamente todos os aspectos, né? E na minha opinião, o mais brutal entre essas duas armas é que a QCQ tem um manuseio muito baixo, cara. É uma arma muito lenta que na maioria das vezes você só vai conseguir tirar o máximo proveito ali se você estiver jogando de Toxic, né? Através daquela habilidade dela lá de adrenalina. E com a SMG45 a gente não fica muito dependente disso. Vocês podem ver que ela tem 73 de manuseio. É muito mais do que a QCQ. Então, por esse motivo eu acabei excluindo ela aqui do top 3, mas não quer dizer que ela é uma arma ruim, tá? Você ainda consegue tirar muito proveito dela, ainda mais se você jogar de Toxic. Mas enfim, agora eu vou mostrar para vocês aqui acessório por acessório, começando aqui pela SMG45. Essa foi a SMG45, agora a gente vai estar passando aqui para MP7. Essa aqui foi a MP7, agora por último vou mostrar para vocês aqui a classe da CR3M. É isso, a gente já passou aqui por duas categorias de operadores, que foram o assalto, suporte, e agora a gente vai para a categoria de engenheiro, que na minha opinião é a categoria de operador mais sofrida e mais nerfada que a gente tem aqui no Delta Force Mobile, muito por conta da defesa ativa que a gente vê aí na maioria dos veículos aqui dentro do jogo. Mas relaxa que com essas classes e essas armas que eu vou passar para vocês agora, você vai ficar mais perto da glória aqui jogando de engenheiro e vai ter uma gameplay aí menos sofrida do que
você tá tendo agora. Antes da gente passar as armas aqui, a gente precisa entender qual é o contexto no qual o engenheiro precisa jogar. Uma coisa que você não pode ficar fazendo a todo momento é justamente entrar dentro do objetivo. Se você tá jogando de engenheiro e você fica todo o tempo entrando na bandeira, capturando bandeira, saiba que você tá jogando com o operador errado. Se você quer fazer isso, você precisa jogar de assalto ou de médico. Por quê? Porque esses dois operadores que eu falei, eles têm a possibilidade de regeneração de vida através da seringa do assalto ou da seringa do médico. O engenheiro e o reconhecimento, na minha opinião, são operadores que vão funcionar muito melhor ali por fora do objetivo. Não tô falando para você andar aleatoriamente pelo mapa sem fazer nada. Não, você vai jogar por objetivo, porém você vai jogar de fora dele. Você vai jogar fora mirando para dentro do objetivo. Se você for jogar de engenheiro, essas armas que eu vou passar aqui para vocês vão funcionar de forma excelente. Agora, se você ainda quer ficar entrando dentro do ponto, essas armas que eu vou passar aqui para vocês não vai fazer o menor sentido você usar elas, porque você tá jogando de uma maneira que não faz sentido. Então, vamos lá. Aqui das 3 melhores classes, na minha opinião, a primeiríssima que a gente tem aqui para engenheiro ainda é a M250, galera. Por quê? Porque não tem como, cara. É uma arma que tem 34 de dano e 46 metros de alcance. E o melhor de tudo, ela não é uma arma difícil de se usar. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela dá uma leve puxada nos primeiros tiros de forma vertical. Porém, depois de você jogar algumas partidas, você vai masterizar esse pulo que ela dá ali no começo e vai tudo se tornar mais fácil. Se tiver alguma barricada como essa lá na partida, quando você se aproximar de forma automática, o teu boneco vai colocar o tripé aqui na barricada e com isso você vai remover aqueles pulos iniciais que tem quando você começa a atirar. Então a arma ela vira basicamente um laser, cara. E você consegue usar uma arma com 46 metros, como vocês podem ver aqui, ó, com extrema facilidade, galera. Então, por conta disso, a M250 aqui, para você que joga de engenheiro, na minha opinião, é uma das armas mais fortes. Você até pode tentar usar uma mira mais longa aqui, por exemplo, uma 2x, eu recomendo para vocês usarem essa daqui, ó, Prisma Universal 2x, que é uma mira que chegou recentemente aqui no jogo. Acima disso, eu não recomendo muito, tá? Porque se você usar uma mira 3x ou mais do que isso, você já vai começar a ser penalizado com recoil. Então, no máximo, utilize uma mira 2x. Outra coisa interessante é que nessa classe que eu tô passando para vocês, é uma classe que tá utilizando o máximo de munição possível aqui da M250. Mas se você achar que tá muito lento, você pode tentar usar o carregador aqui de 75 munições, só que eu acho que o real benefício de usar uma LMG é justamente você usufruir de muitas munições ali na partida. Aqui nos engenheiros a gente tem muitas armas que a gente também vê lá na categoria de assalto, só que tem uma coisa aqui que vocês precisam se atentar, não é porque eu vou colocar a mesma arma que a gente usa lá na categoria de assalto que vai ser a mesma classe. Lembrando, o contexto de gameplay é totalmente diferente entre essas duas categorias de operadores. Quem joga de assalto geralmente está jogando ali dentro do objetivo, dentro da bandeira. Você que está jogando de engenheiro, como eu falei, você vai ter que jogar mais fora do ponto, oferecendo suporte de longe e não de perto. Então, com base nesse contexto, eu vou colocar em segundo lugar a AK-12, só que não vai ser a mesma classe que a gente vai utilizar. Aqui para AK-12 a gente vai utilizar uma classe exclusiva para engenheiro, que na minha opinião vai ser uma classe mais focada ali em controle e em estabilidade. Infelizmente o engenheiro, como ele é um boneco que tem que jogar muito de longe, aqui nesse caso a gente realmente vai ser penalizado por mobilidade, tá? Então a gente aqui realmente tem que focar em armas mais pesadas, com mais controle. E como vocês podem ver, a gente conseguiu deixar o recoil da AK-12 basicamente vertical. É só você puxar o seu dedo para baixo que você vai conseguir controlar ela perfeitamente. E aqui nesse caso, diferente da categoria de assalto, aqui sim é necessário que você use o máximo de munição possível que a arma tem para oferecer. Então aqui na K12 eu recomendo vocês usarem aí o tambor de 75 balas. E não só isso, galera, outra coisa importante que a categoria de engenheiro precisa ter é alcance. Então aqui na classe de AK-12 a gente vai estar jogando aqui com um cano mais longo, saindo de 30, se eu não me engano, de alcance, indo aqui para 35, tá? Isso aqui é muito importante para você que vai jogar de engenheiro.
Na terceira melhor arma para se jogar de engenheiro, a gente também tem outra arma que a gente tá usando lá na categoria de assalto, que é a M7, e vem basicamente no mesmo contexto da AK-12. Essa classe que vocês estão vendo, essas estatísticas é da M7 para assalto. Olha a diferença agora da M7 para engenheiro. Vocês podem ver que a gente já ganha aqui muito mais alcance, 53 metros de alcance é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo. Nem a M250 tem tanto alcance igual a M7. Inclusive, se você quiser, você pode até usar mais a M7 do que essas outras duas armas. Por mais que eu tenha colocado ela em terceiro lugar, eu acho que todas essas armas que a gente tava vendo aqui para engenheiro, elas estão no nível muito igual, tá? Basicamente são 3 armas que poderia ser top 1. E como vocês podem ver, olha essa distância que é possível você fazer uma kill. Olha essa distância. Olha essa distância que é possível você fazer uma kill. Jogando com a M7 de assalto, você não ia conseguir fazer isso, tá, galera? Então, como vocês podem ver, o recoil, por mais que ele tenha algumas variações aqui horizontais, eu acho que se você ficar estreifando direita e esquerda, você consegue diminuir um pouco dessa oscilação. Vai ser muito mais fácil de você fazer kill de longe com essa classe para engenheiro do que com a classe de assalto. Bom, dito isso, agora eu vou estar passando para vocês aqui acessório por acessório, começando aqui pela primeira arma, que é a M250. Essa foi a M250, agora a gente vai estar passando aqui para a segunda arma, que é a AK-12. Essa aqui foi a AK-12, agora a gente vai passar para a última arma aqui da categoria de engenheiro, que é a M7. Agora passando aqui para a última categoria de operador do Delta Force Mobile, que é o reconhecimento. E galera, muito importante, antes da gente falar aqui das 3 melhores armas, também vamos recapitular aqui qual é o contexto no qual os operadores de reconhecimento vão fazer ali durante a partida do Conquista. Na minha opinião, se você joga de reconhecimento, a gameplay mais interessante para você estar fazendo é você jogar flanqueando pelas beiradas do mapa. Por quê? Porque através desse tipo de gameplay, você consegue estar utilizando aqui o ponto de ressurgimento, que é aquele dispositivo que te permite respawnar no lugar aonde você coloca esse dispositivo. Então, com base nisso, muitas das vezes você vai colocar o ponto de ressurgimento em lugares um pouco mais afastado ali da bandeira, de preferência nas beiradas do mapa, onde você diminui a possibilidade de algum inimigo encontrar o ponto de ressurgimento. Então é muito importante a gente levar esse contexto em consideração para que as armas que eu vou passar aqui para vocês façam algum sentido. Aqui na primeira posição eu coloco a AUG como melhor arma para estar se jogando aqui de reconhecimento. E por que eu tô falando isso? Aqui na AUG a gente tem um cano que te dá a possibilidade de ficar silenciado sem que você fique extremamente prejudicado. Não é muito comum você ver as classes aqui no Delta Force usando o silenciador, mas aqui na AUG a gente consegue usar e ela funciona muito bem. Então, como a gameplay do cara que tá de reconhecimento é de certa forma uma gameplay ali mais stealth, jogando pelas beiradas do mapa,
minimapa, tentando ser um elemento surpresa por conta do ponto de ressurgimento, vamos analisar um contexto onde você coloca o ponto de ressurgimento ali perto da bandeira, não exatamente dentro, né, mas ali do lado, pela beirada, e você nasce, só que você nasce e você acaba encontrando algum inimigo. Vamos supor que você mata ele e você não tá usando o silenciador. O que que acontece? Algum cara que joga bem no outro time vai olhar o minimapa e vai ver que você tá atirando naquela determinada posição. Então automaticamente ele vai atrás de você, e se ele te mata, ele vai ver que você é um operador de reconhecimento e automaticamente ele vai tentar procurar onde você colocou o ponto de ressurgimento. Então isso acaba meio que anulando a sua gameplay quando você tá jogando sem o silenciador. Então quando você tá com o silenciador e você enfrenta algum cara ali próximo da onde você colocou o ponto de ressurgimento, ninguém vai ir atrás de você, porque não vai aparecer no minimapa. Então você consegue oferecer uma gameplay melhor ali utilizando o ponto de ressurgimento. Então, na minha opinião, por conta disso, a gente pode colocar a AUG aqui em primeiro lugar, porque é muito difícil a gente usar uma arma com silenciador que realmente fique interessante aqui no Delta Force Mobile. Aqui na segunda arma eu vou colocar a PTR-32, galera. Por que eu vou colocar a PTR, cara? Porque ela tem simplesmente 28 de dano e 35 metros de alcance. Algumas considerações aqui. A PTR, para você que quiser fazer kill de longe, você precisa dar uma masterizada aí no recoil dela, que acaba dando uma puxada pra cima aí, tá? Não é muito difícil, como vocês podem ver, é só puxar o dedo para baixo, mas para fazer kill de longe pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês do porquê que eu coloco ela aqui em segundo lugar é que ela tem simplesmente um dano de 53 aqui na cabeça, mano. É um dano muito alto. Se você é um cara que tem uma boa habilidade ali com a sua mira e você conseguir manter ela na maior parte do tempo ali mirando na altura do pescoço, com certeza você vai acertar alguns HS, e isso vai fazer total diferença aqui na PTR. E para a terceira arma de reconhecimento, eu coloco aqui do top 3 a Scar H, galera. Eu sei que a Scar H não é uma arma que a gente vê muita gente usando, porém eu também gostaria de falar para vocês que tem sim outras armas que são muito jogáveis aqui na categoria de reconhecimento. Talvez o reconhecimento seja a categoria de operador onde você pode mais variar de arma. Tem muita opção aqui para você estar escolhendo, não só de armas automáticas, mas também de armas semi-automáticas que eu vou abordar com vocês aqui. Mas para finalizar aqui o top 3 de armas automáticas de reconhecimento, eu coloco a Scar H, porque ela tem 25 de dano e 46 metros de alcance. Inclusive, fazendo uma observação aqui, eu gostei bastante de utilizar ela através do Raptor, galera. O Raptor, como ele é um boneco que muitas das vezes ele vai estar isolado da trocação por conta do drone, né, que quando você usa você não consegue entrar em ação, muitas das vezes você é o cara que chega por último. E se você quiser pegar algumas kills ali, você vai ter que usar uma arma que tenha um ótimo alcance. E por conta disso eu coloco a Scar, porque a Scar não é uma arma difícil de se usar. Ela é até mais fácil de se usar do que a PTR, por exemplo. Como vocês podem ver, é só puxar o dedo para baixo que você vai estar conseguindo controlar o recoil dela. Bom, essa aqui foi as 3 melhores armas, na minha opinião, para se jogar de reconhecimento. Armas que são automáticas, mas a gente não pode esquecer, galera, que aqui na categoria de reconhecimento a gente tem armas que são semi-automáticas e também tem as snipers. E eu não poderia deixar de considerar essas armas, porque tem armas aqui que são muito fortes, mano. Eu vou estar deixando com vocês aqui 2 armas que eu gostei bastante de jogar de reconhecimento. Não vou falar para vocês qual que é a melhor, porque eu não sou um player que jogo muito com arma semi-automática e muito menos sniper. Inclusive, eu não vou passar a classe de sniper, porque eu não jogo de sniper, então não tem como eu opinar sobre. Porém, eu já joguei com arma semi-automática e, cara, na minha opinião, vocês precisam dar uma oportunidade aqui pra Marlin, cara. A Marlin é uma arma muito forte, ela tem muita cadência. Se você procura uma sniper rápida para dar kick-scope, essa aqui vai ser a melhor arma para você fazer isso. Ela é muito rápida, tem muita agilidade. Outra arma que eu gostaria de falar para vocês é a VSS. A VSS também é muito boa para você que gosta de jogar com arma semi-automática. Ela só é um pouco estranha para fazer kill de longe, porque ela não tem uma velocidade de bala muito alta, então você tem que sempre mirar na frente do alvo para dar aquela compensada. Outra arma também que eu vejo muita gente usando
de semiautomática é a Mini 14. Porém, eu não vou passar a classe da Mini 14 porque eu não jogo muito com essa arma, então eu nunca nem fiz classe dela. Só vou passar para vocês da Marlin e da VSS, além das 3 melhores armas automáticas que eu vou passar também. Acessório por acessório, começando aqui pela AUG. Essa aqui foi a AUG, agora eu vou estar passando para vocês a segunda classe, que vai ser da PTR. Essa aí foi a PTR, agora a gente vai passar aqui para a terceira arma, que vai ser a Scar H. Essa foi a classe da Scar H, agora eu vou passar para vocês aqui a classe da semi-automática, começando aqui pela classe da Marlin. Essa aqui foi a classe da Marlin e agora, para finalizar aqui as nossas classes de reconhecimento, vamos para VSS. É isso, galera, finalizando o vídeo por aqui. Essa aqui foi as melhores armas e as melhores classes para cada categoria de operador aqui do Delta Force Mobile, exclusivamente baseado na minha humilde opinião. Você que joga o Delta Force Mobile, você pode escolher qualquer arma, qualquer classe, tem muitas opções aqui para vocês estarem jogando. Tudo isso aqui que eu passei para vocês não é uma regra, vocês podem optar por outras armas, porém eu acho que se você utilizar essas que eu passei aqui para vocês, com certeza você vai ser um player muito mais consistente, você vai fazer muito mais kill e vai morrer muito menos do que você morreria normalmente se não usasse essas armas que eu passei, com essas classes que eu passei também. Então é isso, não se esqueçam de deixar o like se gostou do vídeo. Ficando por aqui, até o próximo vídeo, até a próxima gameplay.